Evangelho de Marcos, no capítulo de número 1, vai falar sobre vozes. E lógico que não é a voz que é produzida na laringe, pelo ar que sai dos pulmões. Ele está falando sobre vozes, a voz que você ouve, a voz que diz quem você é, a voz que dita o seu potencial, a voz que te define. Lógico que em Marcos, capítulo de número 1, a centralidade do capítulo é o ser humano. E o ser humano tem a capacidade, ou tem a escolha de ouvir 4 vozes. No capítulo de número 1 existe 4 vozes. A primeira voz é a voz do próprio Deus, a segunda voz é a voz da tradição do ser humano, a terceira voz é a voz do diabo e a quarta voz é a voz do próprio ser humano. E Marcos está dizendo que cada voz dessa está reivindicando uma autoridade, e quando ele reivindica uma autoridade sobre o ser humano, ele está produzindo algo na vida do ser humano. A voz de Deus, ela está produzindo algo, ela está produzindo vida, ela está libertando, ela está dando um potencial que o ser humano realmente tem. A voz da tradição, no capítulo de número 1 de Marcos, ela está engessando o ser humano. O ser humano está limitado pela própria tradição que o ser humano criou. A terceira voz, a voz do diabo, no capítulo 1, está produzindo na pessoa, no ser humano que ouve ela, está produzindo opressão, está limitando. O ser humano que ouve, no capítulo 1 de Marcos, a voz do diabo, ele está limitado e oprimido. E a quarta voz, a voz do ser humano, ela está produzindo no ser humano algo que é muito comum, que é um ser humano perdido, é um ser humano que não sabe ao certo o que quer, não sabe a razão de estar aqui. Há 4 vozes no capítulo 1 de Marcos. A questão nossa hoje é saber qual é a voz que você está ouvindo, qual é a voz que você ouve, qual é a voz que vai ditar quem você é, qual é a voz que vai definir o seu potencial, qual é a voz que você ouve. Eu ouço a voz de Jesus. Eu ouço o potencial que Jesus tem para a minha vida. Eu estou livre, Jesus está produzindo liberdade e vida sobre mim. A minha oração é que você ouça a voz que produz vida, a voz que produz liberdade, que é a voz de Jesus. Este é mais um capítulo do Projeto 16, porque saber é viver.